A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Nathalie Ferreira e se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que serão lançados aqui e também que você, se possível, compartilhe essa palavra com todo mundo que você conhece, se edifique e edifique outras pessoas, não coma dessa palavra sozinho, em nome de Jesus. Esse vídeo é uma mentoria profética para rompermos com 2022, entrarmos em 2023 debaixo de uma palavra e com a nossa fé renovada. Essa mentoria tem como tema o processo de uma gestação, onde o Senhor me deu numa madrugada que eu acredito que todos nós já enfrentamos, de medo, de angústia, de desespero, onde a gente pergunta a Deus, o Senhor está aqui? E aí o Senhor disse para mim, é apenas o processo de uma gestação. E eu pude entender que para segurarmos a nossa vitória, é necessário passar por situações como essa. E eu já quero dizer para você liberar essa palavra logo nesses primeiros minutos. Se você está num grande processo, parabéns. Você pode dizer, mas parabéns, parabéns. Você foi escolhido pelos céus, você foi escolhido por Deus para viver um grande propósito, porque só entra em grandes processos quem foi selecionado para viver grandes propósitos. Então suporta, meu irmão. Não é fácil, eu sei, mas é possível, porque Deus não dá um processo sem antes já ter um propósito garantido em meio a tudo isso que a gente passa. E é esse o objetivo dessa mentoria, é despertar isso em nós, é fazer a gente entender que é apenas um processo e nós vamos gerar a nossa vitória. Esses vídeos serão divididos em 3 partes. E na primeira parte nós vamos falar de sonhos. Aí você pode perguntar, mas sonhos, Nathalie? Sonhos. Porque antes de segurarmos a bênção, antes de entrarmos dentro mesmo do processo, a gente começa a sonhar com aquilo que Deus gera em nosso coração. E o segredo não tá quando a gente segura a vitória, quando entra no processo, mas quando a gente já começa a sonhar, quando a gente acata aquilo que o céu tá liberando para nós. Lembra de Daniel? Quando Daniel ele colocou no coração em executar um propósito, em fazer um propósito, em orar, começou a acontecer uma batalha espiritual que ele não estava vendo, mas já estava acontecendo. Então o início de tudo é quando a gente gera algo em nós, gera no nosso coração. Esse é o início. Então o texto base para esse vídeo é Gênesis 37:8, que diz: Então lhe disseram seus irmãos, tu pois reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por causa do seu sonho e por causa de suas palavras. Então vamos lá, o início de todo o processo, o sonho. José ele não pediu para sonhar, assim como também José não pediu para ter túnica. José não pediu, ele simplesmente recebeu. Por quê? José era diferente. A Bíblia vai dizer que José levava as más notícias dos seus irmãos aos seus pais. Aí quem olha pode dizer fofoqueiro. Não, a conduta dos irmãos não condizia com a dele. O jeito que os irmãos andavam desonrava a casa. Então ele, como filho que honrava o pai, honrava a casa, ele trazia as más condutas do irmão ao pai. E José era diferente. Agora Jacó presenteia José. Ele é o filho da velhice, ele é o filho amado, ele é o filho que tinha uma conduta de dar orgulho. E agora os céus também resolvem presentear. Então aquilo que já estava difícil começa a se tornar impossível. Aí você pode falar, irmã Nathalie, é mais ou menos isso. Quando eu recebo algo de Deus, uma profecia, uma promessa, ou eu começo a gerar um sonho, a situação já estava difícil, parece que a situação desanda. Primeira lição da mentoria, é sinal que você está no caminho certo. Estranho seria se tudo tivesse ao teu favor, tivesse tudo fácil demais. Com Deus, irmãos, é assim mesmo, é ao contrário. Aguenta, suporta. Se Ele falou e você gerou, a tendência é as coisas sair do teu controle para ir para o controle dele. Agora José tem um sonho que não precisa ser nenhum expert para interpretar, não precisa ser um grande intérprete. Quando José conta o sonho que Deus deu a ele, o pai entende, os irmãos entendem, quem está lendo entende, a gente consegue compreender. Preste atenção, ele vai dizer que ele está lá no campo com os irmãos e aí o feixe dele se levanta, os outros que estão ao redor se prostram. Não precisa, irmão, ser nenhum grande intérprete para entender que é honra, que é respeito, que ele seria grande, que ele cresceria mais do que os outros e que os outros teriam que honrá-lo. Agora, o que José
na característica humana, poderia estar esperando você honrado, você respeitado. Até então eles não gostam muito de mim, só que agora vão gostar. Agora eu tive um sonho, só que não, acontece o contrário. Percebam que é assim que acontece com a gente também. É tudo pra já. Deus fala, a gente quer agora. Deus entrega, a gente quer agora. A gente sonha e a gente quer agora. E não acontece isso. Quando a gente sonha, pronto, parabéns, entrou num grande processo. Agora José, que era para ser honrado, que era para ser respeitado, entra num grande processo por conta de um sonho. E foi baseado nisso que eu separei 3 fatores. Existem N fatores, mas eu separei 3 para a gente citar. 3 situações que fazem a gente abortar a nossa gestação logo quando a gente começa a sonhar. Qual é, irmã Nathalie? O cenário. O cenário era completamente desfavorável. Se já estava ruim, ficou pior quando começa a sonhar. A gente pensa, nossa, o cenário não é bom. Lembra-se de Davi? Quem olhava para Davi no pasto ia dizer, aí vai o rei de Israel? Eis aí o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus? Quem olhava para Davi no pasto não dizia isso. Mas Davi foi ungido, recebeu azeite, recebeu a promessa, começou a gerar algo dentro dele, mas ele voltou para o pasto. Por quê? Porque ele entendia que não precisava ele querer fazer grandes coisas. Não, ele poderia continuar no cenário que ele estava, que no tempo oportuno ele seria chamado e lançado para o propósito dele. Então Davi entendia que o cenário, o pasto, não invalidava quem ele era. Deus te fez uma promessa, Deus está fazendo você sonhar, Deus está fazendo você gerar. E você pode dizer, irmã, o cenário não é bom. Gente, fala bem aberto pra vocês, se eu ficasse preocupada com o cenário pra poder gravar esse vídeo, você acha que eu ia gravar? Não ia, o tanto que eu tentei gravar esse vídeo não é brincadeira, é moto, é cachorro, é de tudo. A casa é de frente pra rua, a gente espera o cenário perfeito, não vai ter, gente. É quando Deus quer, então no tempo oportuno vai ter. E se não tiver, a gente faz com o que a gente tem. Agora Davi tá no pasto. Agora Deus te faz uma promessa. A promessa é grande, você começa a sonhar com isso. Aí você olha pra conta bancária. Não condiz. O grau de escolaridade não condiz. Você olha para si mesmo, para tudo que você tem em mão, todos os teus recursos. Pera, Deus disse que faria isso, Deus fez eu sonhar isso, eu tô gerando um sonho dentro do meu coração e olho para a situação que tá aqui, a minha casa, onde eu moro, o bairro, a conta bancária, grau de escolaridade e etc. O cenário não é apropriado. Parabéns, Deus não escolhe grandes cenários, Ele escolhe pessoas e simplesmente quando Ele quer, Ele muda o cenário. E se Ele não quiser, dentro desse cenário, que Ele vai fazer acontecer? O cenário não invalida o propósito de Deus, então pode sonhar, independente da tua realidade, do teu cenário, não é a mesma de Deus. Segundo fator, o tempo. O tempo faz a gente não querer sonhar. Muitos pensam, já sou avançado de idade, ou o tempo já passou pra mim. Pra que fazer? Fazer uma faculdade agora? Ah, já era, passou o tempo. Sonhar agora, já passou o tempo. E já é dezembro. Vou largar esse projeto, vou largar esse sonho, vou largar tudo isso. O tempo já foi. Lembra de Abraão? Quando Abraão saiu da terra dele, que Deus chamou, passou alguns anos, Abraão já não era o mesmo homem de que quando abandonou a terra. E agora, Nathalie? E agora que ele é avançado de idade, o tempo passou para ele. Agora Deus está falando que ele vai ser pai, que Sara vai gerar. Só que ele olha para si mesmo, Sara olha para si mesmo e pensa, impossível, sou estéril, ele é avançado de idade. Ou seja, o tempo passou. E eu já quero liberar essa palavra para você nessa mentoria. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Então Ele tem o controle. Quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. O teu tempo não é o tempo de Deus. Então o tempo não passou, meu irmão. Ele tem o domínio e o controle de tudo. Pode sonhar em dezembro, pode sonhar em janeiro, pode sonhar em fevereiro, pode começar a projetar agora, pode começar a criar metas agora, pode começar a criar sonhos agora, pode sonhar, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o seu. E quando Ele quer, Ele faz um homem avançado de idade ter um filho. Ele faz como Ele quer. Terceiro fator e último, se você lembrar de outros, você anota aí na sua casa. Impossibilidades humanas. Olha aí. Impossibilidades humanas. Quando Sara recebe a promessa, o que ela vai dizer? Não posso ter filho. Ana quer gerar. Ana é estéril. Agora você perceba que toda vez que Deus falou para alguém que vai ser pai de nação, mãe de nação, a pessoa era estéril. Olha Sara. Agora olha Rebeca. Não podia gerar.
Então, as impossibilidades humanas, a esterilidade delas, não mudam o que Deus decretou sobre elas. Então, quando Deus nos chama, percebam, a gente sempre olha para aquilo que a gente não tem. Não posso, não sou. Olha a minha ansiedade. Olha a minha fraqueza, olha quantas vezes eu caí, olha quantas vezes eu pequei, olha quantas vezes eu me afastei, olha quantas vezes eu abandonei, olha quantas vezes eu disse não, olha quantas vezes eu quis parar, olha o meu passado, olha tudo que eu fiz. Ei, meu irmão, as suas impossibilidades, a forma como você se vê, não é a forma como Deus te vê. Então você pode sonhar aquilo que Deus está gerando dentro do teu coração. Você quer ter filho? Deus faz estéreo ser mãe de filhos. Você quer alcançar portas? Deus abre porta onde não tem parede. Deus, ele faz como ele quer. Ele tem a chave que abre portas. Você quer alcançar, você quer viver o chamado. Ele disse que você viveria. Eu não sei se você tem estudo, se você não tem, se você se formou, se você não se formou. Eu não sei como tá a tua conta bancária, eu não sei como tá teus recursos, eu não sei como tá a tua impossibilidade. Eu sei que quando Deus chama, ele capacita, ele prepara, ele estabelece grandes propósitos. Então, se você se olhar no espelho e disser, Deus, olha para mim, não há possibilidades de eu viver aquilo que está sendo gerado aqui dentro. Aí Deus já manda a irmã Natália falar para você, não há mesmo, mas eu faço como eu quero, você pode não ser, mas eu na sua vida, eu posso fazer acontecer. O segredo não está em nós, o segredo está nele, em quem está gerando o sonho dentro do nosso coração. José, ele vai parar lá no Egito, com um sonho dentro dele. O tempo passa, o cenário é outro, os irmãos não estão ali, ele não sabe nem quando vai ver os irmãos de novo, tá longe do pai, tá longe da mãe, o cenário é desfavorável, a impossibilidade humana, ele era um hebreu, ele não era da linhagem ali, não tinha cargo de governador. José estava completamente em um cenário desfavorável ao que ele tinha sonhado, ao que Deus tinha feito ele sonhar. E agora o tempo está passando, mas no tempo certo, Deus cria cargo da onde não tem, Deus honra ele, Deus faz ele chegar, Deus faz ele alcançar, Deus faz os irmãos irem para lá, prepara tudo e agora José vai dizer, eu perdoo vocês, porque eu entendo que foi tudo um propósito para que fosse gerado vida. Tudo é... Ah, Jesus, eu tô sentindo uma presença de Deus. Tudo é um propósito. Então, nós vamos finalizar esse primeiro vídeo dessa mentoria, o processo de uma gestação, com o início de tudo, sonhos. Sonha, meu irmão. Pode sonhar. O cenário, o tempo, a impossibilidade humana não invalida o que Deus tem na tua vida. Não muda o propósito de Deus. O cenário pode ser desfavorável, o tempo pode ter passado para você, para Deus não. E as suas impossibilidades humanas pode dizer, não, para mim não dá, aqui já era. Deus está dizendo, não limite os teus sonhos, não limite o que eu entreguei na sua vida. Não deixe de gerar, não deixe de sonhar, não deixe de produzir, mas sonha no lugar certo. Entrelaça o teu sonho ao sonho de Deus, à vontade de Deus e viva o que Deus tem para sua vida. Esse foi o primeiro vídeo da mentoria, o processo de uma gestação, e o início é sonho. Recapitulando, pode sonhar. Irmã, sonhei, Deus falou comigo, o cenário virou, tô no caminho certo? Aprendemos aqui, estamos. Irmã, o cenário não é bom, não tenho recurso. Irmã, o tempo passou, a impossibilidade humana diz que não dá, tô no caminho certo? Está sim. Sonhos é diferente de metas. Metas você traça. E se você pode alcançar, você vai lá e faz. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Agora, sonho, o sinônimo dessa palavra está ligado a algo inimaginável, inalcançável. Então, o que você não pode, Ele faz. Porque para Deus, nada é impossível. Pode sonhar. Eu tô sentindo uma presença de Deus. Porque tem pessoas que estão abortando gestação logo no início, não querem sonhar porque já se decepcionaram tanto. Aí Deus está dizendo, sonha o que eu tenho para você, o que eu tenho preparado. Conheça os meus mistérios para a tua vida, os meus propósitos e sonha em mim e você verá grandes coisas acontecer. Deus abençoe sua vida e eu te espero no próximo vídeo onde falaremos do processo
da dor e do caminho que nos levará até o propósito. Deus abençoe, um beijo e eu te espero.